Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal Ciências e Negócios. Meu nome é Leonardo Freitas e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre um assunto bastante inusitado para a maioria de vocês, para a maioria das pessoas, que é a relação entre vendas e cultura e como que isso pode ajudar a melhorar o seu negócio, ok? Então, chama a vinheta. E aí, pessoal, vamos lá, mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, dar o like e também compartilhar com seus amigos. E se você tem alguma dúvida, de repente esse vídeo te trouxe alguma ideia de novos temas, não esqueça de sugerir isso, coloque nos comentários. Também não esqueça, nós estamos no Instagram, @Ciências e Negócios, então entra no Instagram também, segue a gente lá, que todo dia no Instagram é mais diário, eu sempre vou postando muitas coisas e coisas relacionadas ao vídeo da semana também, e até coisas fora disso, então por isso que é interessante vocês estarem no Instagram também, ok? Vamos dar início então. Bom, sobre esta relação entre vendas e cultura. Isso primeiro veio para mim, eu fiquei sabendo disso quando eu fui fazer um curso que eu fui trainee executivo de vendas, né, que era o nome do cargo, então trainee executivo internacional. Eu fiz o meu programa de trainee nos Estados Unidos e quando eu estava lá, a gente tinha muitas aulas, as mais variadas matérias, e uma delas foi justamente cultura. Eu até quando ouvi a primeira vez eu fiquei assim pensando, para que a gente vai ter aula de cultura, né? E aí, como desenrolar dessa matéria, nossa, eu aprendi muita coisa interessante e depois também, durante o mestrado, foi um assunto que eu me interessei e também pesquisei algumas coisas. E existe uma área de estudos para isso, né? Nessa relação da cultura com os negócios, né? É um negócio muito legal. Muitas pessoas acham que isso não tem influência nenhuma, mas tem bastante influência, né? Então, a minha experiência começou nisso daí. Porque a cultura, ela envolve as pessoas e, portanto, quem monta o mercado, quem compra da sua empresa, quem compra de você são pessoas. Então, ela envolve a pessoa de uma maneira que ela dita, entre aspas, a maneira da pessoa falar, a maneira da pessoa se vestir, a maneira da pessoa interpretar aquilo que você está falando, a maneira de você comer. Então, tudo isso está relacionado à cultura. E aí, por ela ser tão abrangente, ela acaba tendo uma influência direta nos tipos de negócio que você vai fazer. Então, por exemplo, você tem uma empresa que você precisa montar uma empresa que ela vai ser em um país de cultura muçulmana, como exemplo. E aí, o país de cultura muçulmana, eles estão imersos numa cultura que tem uma parte religiosa bastante forte e eles têm certos hábitos alimentares. E esses hábitos alimentares são regidos por uma escritura, né, o Alcorão, e existe um tipo de comida específica para isso, chama de comida halal, né? É um tipo de comida que vai desde a criação do animal até o abate, e tipo de animais que também pode se comer. Então, isso faz com que, vamos supor, você quer montar uma empresa, uma distribuidora de comidas. É extremamente importante você entender a diferença cultural entre os países, o seu país de origem, para você primeiro entender, para ver se aquele país tem potencial para o seu negócio. Da mesma maneira, você quer colocar um restaurante em Israel. E aí, em Israel, você tem principalmente os judeus praticantes, né, da religião, os judeus religiosos,
eles também seguem um hábito alimentar bastante diferente. Esse hábito todo ele é baseado nas escrituras, né? E esse tipo de comida chama-se comida kasher, né? Então, quer dizer, você vê, na comida, na forma que as pessoas se vestem também, você tem países em que um tipo de cor, por exemplo, de uma roupa, ela é vista de uma maneira que no outro país seria vista de uma maneira diferente. O que me vem à mente agora por exemplo, na China. Na China, quando você entra no mercado de ações, as ações da China da cor, quando as ações você olha um painel de cores e você vê em vermelho, significa que está bom. Se você vê em verde, significa que está ruim. O Brasil é ao contrário. Se você olha um painel, vê tudo verdinho, você fala, tá bom. Você nem sabe o que é, mas culturalmente aquela cor indica algo bom, entendeu? Então, quer dizer, todos esses sinais, tudo isso acaba de maneira muito forte interferindo nas vendas, interferindo no desempenho. Por isso que a cultura ela é tão importante para esse mundo de business, de negócios, de vendas, né? Então é muito importante que você compreenda, inclusive dentro do Brasil. Nós estamos aqui dentro de um país que teoricamente poderia ter uma cultura só, mas não tem. Para quem já viajou, sabe que você estar em Belém do Pará ou estar no Rio Grande do Sul são coisas completamente diferentes. As pessoas falam diferente, apesar de usarem a mesma língua. A mesma língua materna, né, a língua mãe, né, ou a língua portuguesa, mas apesar disso, elas falam, se comunicam diferente, têm jargões diferentes, coisas significam, têm significado diferente dependendo do lugar. Por isso que é muito importante essa questão cultural. As empresas grandes, as grandes empresas multinacionais, elas entendem isso. E elas se preocupam com isso. E eu tenho até alguns exemplos que eu vou passar para vocês aqui para exemplificar isso que eu estou falando. As empresas multinacionais elas já têm uma preocupação muito grande com isso. Por quê? Porque a empresa multinacional, como ela é muito grande, então ela tende ao quê? Padronizar formas de se fazer as coisas para poder ser mais produtiva e ter menos custos, né? Então ela tenta padronizar tudo, só que essa padronização ela traz um ponto negativo. Como o nosso foco no vídeo de hoje é cultura, então eu vou ficar nesse foco. Ele tem vários pontos positivos a padronização, mas no caso nosso aqui, então tem ponto negativo para a cultura. Por quê? Se você é uma empresa que é da Alemanha, por exemplo, e de repente você tem uma filial nos Estados Unidos, uma filial aqui no Brasil e uma outra filial na Argentina, se você tem padrões, por exemplo, da forma de expor a sua marca, muito provavelmente seus padrões serão desenvolvidos para o público, pensados no público alemão. Vamos supor que sua empresa seja da Alemanha. Então, serão padronizados na Alemanha. Mas será que o consumidor brasileiro, argentino, sei lá, mexicano, americano, ele verá aquilo da mesma maneira? Com certeza não. Isso daí a gente pode dizer sem sombra de dúvida. É muito difícil que veja. Por quê? Porque existem essas diferenças culturais que, querendo ou não, elas interferem muito na forma que as pessoas veem a marca, entendem a marca. Que é uma das partes importantes da comunicação, não é o que você fala, mas sim o que a outra pessoa entende, né? Então, isso é muito importante. Então, a cultura, ela também traz um ponto muito positivo neste quesito para empresas menores. Se você tem uma empresa menor, quer dizer, você de repente é uma empresa que está em São Paulo e essa empresa ela atende só aí São Paulo, ela não atende Rio de Janeiro, não atende nenhum outro estado. Quer dizer, essa sua empresa está imersa na cultura ali de São Paulo e que você, obviamente, vai conhecer o seu consumidor de uma maneira muito mais profunda do que uma empresa, muitas das vezes, multinacional. Então, isso é um ponto positivo. Isso é um ponto que, se você tem uma empresa pequena, você saiba que
é um ponto positivo. Você tem que aprender a usar isso ao seu favor, porque isso é um ponto positivo para você. Agora, obviamente que se você não usa isso a seu favor, alguém usa, e aí você está perdendo com toda certeza. Mas você vê como a cultura é um negócio importante, é um negócio que pode ser tanto um ponto positivo quanto negativo, depende da maneira que se usa. E isso é em tudo, tá? Eu estou falando aqui empresas de maneira geral, mas saiba que a cultura ela interfere até na maneira que a pessoa fala, a maneira que a pessoa se posiciona, a maneira que a pessoa se veste. Então, países igual no Brasil é um país conservador. Do ponto de vista de etiqueta, assim, da maneira de se vestir, por exemplo, se você vai para uma reunião muito importante, você tende a colocar gravata, terno. Culturalmente a gente já entende isso, você vai vestido dessa maneira. Nos Estados Unidos, em algumas regiões americanas, por isso que eu estou falando, é muito difícil você conhecer a cultura do país como um todo. Em algumas regiões americanas, eles são muito mais informais do que a gente é no Brasil, inclusive dentro do Brasil. Por exemplo, o Nordeste, o Nordeste, o Norte, ele costuma ser muito mais formal do que o Sudeste. E o Sul também é mais formal do que o Sudeste. O Sudeste tende a ser um pouco mais informal. Então, quer dizer, a forma que você chegou numa reunião já pode estar afetando culturalmente a decisão do seu cliente. Isso daí a gente pode, um assunto tão amplo, um assunto tão legal que a gente pode até fazer vários vídeos relacionados a isso, mas deixa aí comentários e curiosidades, de repente vocês querem saber, que eu faço mais vídeos detalhando todo esse processo, porque eu não quero que sejam vídeos muito longos, né? Então a gente pega um ponto. Bom, conforme eu fiquei de dar alguns exemplos, a gente estava falando de comida. O McDonald's, por exemplo, tem uma linha de comidas toda kasher, por exemplo, que é para esse público que tem essas restrições alimentares e que só come comida kasher. A Coca-Cola, por conta daquele festival de Parintins que tem ali na Amazônia, né, ali no Amazonas, e tem outros estados também, se não me engano, que fazem isso, ali, estados do norte, né? É um negócio tão forte, cultural e tão famoso que você tem lá os dois bois, né? O boi garantido, o boi caprichoso, e cada um tem uma cor diferente. Um é vermelho, eu não me recordo qual, mas um é vermelho e o outro é azul. É tão forte que a Coca-Cola é vermelha. Então, quer dizer, a Coca-Cola, se ela mantivesse, por exemplo, a embalagem padrão como é feita nos Estados Unidos, ela estaria perdendo provavelmente metade dos seus consumidores nesse grande festival. Porque quem é do boi que a cor é azul não vai comprar uma Coca-Cola vermelha, vai comprar uma Pepsi, por exemplo. A Coca-Cola enxergou isso e desenvolveu uma lata, ou teve uma que era meio vermelha, meio azul, e tinha uma outra lata que era azul, então vendia lata vermelha, lata azul, lata meio vermelha, meio azul. Mas você vê como isso é importante e como as empresas prestam atenção nisso. Então, se você trabalha com vendas, ou se você tem uma empresa, isso é um ponto que você tem que ter muita atenção. Então, dependendo do tipo de produto que você venda, isso é altamente relevante, tá certo? Bom, no vídeo de hoje, então, eu quis trazer essa reflexão. Eu agradeço vocês que ficaram assistindo esse vídeo todo. Eu peço assim, dê like, se inscreva no canal, siga nós no Instagram, ajude esse canal a crescer, ajude essa comunidade a crescer. Também escreva comentários. Você assistiu? Você tem alguma coisa que você quer saber? Coloque um comentário, eu vou e faço um vídeo específico desse tema, e eu acho que é isso que vai trazendo, digamos, a relevância para os temas que a gente traz aqui, tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau!